Questão que veio aí no concurso para defensor público em Minas, né? Fala um pouquinho sobre a questão das excludentes de ilicitude, ou pelo menos de duas delas, que seria aí, nesta pergunta, o estado de necessidade e a legítima defesa, incluindo aí a análise do estado de necessidade putativo e da legítima defesa putativa. Vejamos que nesta pergunta, a resposta correta está aqui na letra A. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, vamos analisar o enunciado para chegarmos aí o porquê da letra A ser a correta nessa proposição aí da Defensoria Pública, né, para o cargo de defensor público. Vamos lá. Ao passar próximo ao estoque de uma loja de roupas, um dos vendedores viu que ali havia um incêndio de grandes proporções. Então, ele viu que alguma coisa grave estava acontecendo. Naquela situação, correu em direção à porta do estabelecimento, que por ser estreita, né, estava totalmente obstruída por um cliente que entrava no local. Aí tranquilo. Então ele está dando informações importantíssimas, né? Primeiro, o vendedor visualiza aquele perigo, que é o incêndio, né, já tinha grandes proporções, e vai até a loja para avisar. Quando ele chega na loja, tem um cliente que está tampando a porta inteira. Okay? Bom, este cliente que desconhecendo o incêndio e achando, veja aqui pelo cliente uma análise equivocada. Então, achando que estava sofrendo uma agressão do vendedor, reagiu empurrando o vendedor. Então, quando o vendedor chega até a porta da loja obstruída, ele quer entrar, porque existe um perigo que ele quer demonstrar, que seria um incêndio que ele acabou de visualizar. Então, ele diz, o cliente desconhecendo o incêndio e achando que estava sofrendo uma agressão, reagiu empurrando o vendedor. E o vendedor, por conta disso, lhe desferiu um soco. Os empurrões do cliente, assim como a agressão do vendedor, produziram recíprocas lesões corporais de natureza leve. Então, ele está tipificando que aqui houve, em regra e pelo enunciado, o crime do artigo 129 caput do Código Penal, que é a lesão corporal leve. Por quê? O empurrão do cliente e o soco do vendedor no cliente causaram aí lesões. Aí nós temos aqui as questões, né? As afirmações para apontar a correta. Então, ele vai dizer, né? Já sabemos qual é a correta, mas vamos analisar as outras três para descobrir por que elas não são corretas. Vejam, na letra B nós temos assim, o vendedor agiu em estado de necessidade putativo. Veja, na proposição, ou seja, lá na questão ou no enunciado da questão, nós estamos falando de um estado de necessidade. Tá? Por quê? Porque o sujeito vendedor, ele vai avisar a loja, né, que há um incêndio. E o incêndio não é uma agressão iminente, ela na verdade, um perigo atual. Só que o engano dessa afirmação é o putativo. Por quê? Tá? Não é da cabeça do vendedor o perigo atual. O perigo existe, que é o incêndio. Então, é um estado de necessidade, porém, não é putativo. Então, aqui há um erro. Tá? E o cliente agiu em legítima defesa. Né? Neste caso aqui, o cliente, ele realmente age em legítima defesa. Mas, voltando lá na questão, nós temos que ele achando que estava sofrendo agressão. Ele não estava sofrendo agressão. Na verdade, a pressa, né, e a ansiedade do vendedor é porque havia um perigo, que era um incêndio. Então, na cabeça do cliente é que ele estava sofrendo ali a agressão, mas ele não estava. Então, para nós encaixarmos aqui, eu precisaria de uma legítima defesa putativa. Então, eu não posso considerar a B como correta por isso. C. O vendedor agiu em legítima defesa e o cliente em estado de necessidade. Aqui é uma inversão, né? Porque, na verdade, o vendedor é que age em em estado de necessidade e o cliente é que age em legítima defesa. Mas é óbvio que o cliente, além de agir em legítima defesa, a legítima defesa dele é putativa. Então, essa aqui está completamente errada, não há que se falar na letra C. A letra D vai dizer que o vendedor agiu em legítima defesa
putativa e o cliente em estado de necessidade putativo. Veja, o vendedor estava em estado de necessidade. Por quê? Porque ele ia avisar o perigo atual, que era o incêndio. E o cliente é que estava em legítima defesa putativa. Então, aqui também nós temos uma inversão da excludente de ilicitude. E aí, analisando a letra A, que é a correta, nós temos o vendedor, que é aquele que viu o incêndio, agiu em estado de necessidade. E aqui nós não temos a putativo. Por quê? Porque o estado de necessidade não era da cabeça dele, não era imaginário, era real, né? Era atual ali, porque estava pegando fogo uma parte lá da loja, ok? E o cliente agiu em legítima defesa putativa. Por quê? Quando o vendedor deseja entrar na loja e o cliente o empurra, o cliente só empurra o vendedor porque ele imaginou, tá? Ele imaginou que estava sofrendo uma agressão. Mas ele não estava sofrendo agressão. Na verdade, o vendedor queria adentrar a loja e não afetá-lo, não causá-lo, não agredi-lo, tá certo? Então, a legítima defesa do cliente, ela é imaginária, por isso é chamada de putativa. Ele achou, imaginou que estava sendo agredido pelo vendedor, quando na verdade não estava, porque a vontade, né, a intenção do vendedor não era agredi-lo, era apenas avisar, né, para que se tomasse providência do incêndio que estava acontecendo e que ele acabava de visualizar. Okay? Então, cuidado com essas questões, porque qualquer situação em que a gente fala da putatividade, nós temos que lembrar que isso é algo do imaginário do sujeito que está participando ou tem relação com a conduta criminosa ilícita, ok?